Eu tenho um amigo que é o Alexandre Peixe, que eu conheci como Alexandra. O Alexandre foi, não sei se vocês já ouviram, mas por alguns anos ele foi presidente da Associação da Parada de São Paulo. O Alexandre, quando adolescente, ele teve uma filha, né, quando era Alexandra. E quando ele foi passar pelo processo transexualizador que existe em São Paulo, ele passa por uma série de entrevistas, psicólogo, assistente social, não sei o que lá. Não autorizaram a fazer o processo de adequação, porque ele não era um homem de verdade. Um homem de verdade não teria parido uma filha. Quem é que pode dizer no lugar dele o sentimento que ele tem? Mas o que é ser um homem de verdade, né? Pois é, o que é ser um homem de verdade? E é isso que ele está enfrentando. Ele não tem dinheiro, muita gente paga para fazer, justamente porque essas questões são... Ele não tem dinheiro, além de não ter dinheiro, ele acha que é uma questão política, que ele tem que conseguir fazer porque ele tem direito de, né? Então, mas só que ele sofre pra caramba com isso, né? Bastante complicado. E muita gente que paga para fazer o processo transexualizador de forma particular, muitas vezes vai cair em gente que está só explorando. Porque como a gente trata muito mal essas pessoas, elas são escória, né? E se elas são escória, dane-se, arrancamos o dinheiro, né? É como, acho que vocês sabem, né? O Brasil é campeão mundial de cirurgia plástica estética. E as pessoas que têm pouco dinheiro são vítimas de profissionais incompetentes, mal intencionados, que querem o dinheiro delas e fazem verdadeiras deformações no corpo dessas mulheres. A mesma coisa acontece com as pessoas transexuais, tá? Beleza? Diga. Eu não consegui definir muito bem assim uma diferença entre o sentimento do transexual e o sentimento da lésbica e do gay, assim, porque não sei, o gay também não se sentiria uma mulher, seria a mesma coisa. Aliás, tem duas coisas bem importantes. O Mauro falou uma palavra que eu ia pedir para vocês me ajudarem a não esquecer, que ele falou opção. E essa você diz, a lésbica não se sente homem, o gay não se sente mulher. Vamos lembrar da nossa definição? Exatamente. Qual era a nossa definição? Que sente atração sexual e afetiva pelo outro sexo, o mesmo sexo. Por uma pessoa do mesmo sexo, né? Nós falamos de em algum momento se sente homem ou mulher? Não. Esse é um equívoco que a gente tem, justamente porque esse tema é muito encoberto com preconceito e a gente não tem informação. Tanto que a gente conhece gays. Qual é a ideia que a gente faz dos gays? Que são sempre afeminados. E as lésbicas que são sempre masculinizadas, né? Coça o saco e cospe no chão, né? Essa é a ideia. É o sapatão, né? Essa é a ideia que a gente tem. Mas essa é uma ideia equivocada, porque essa é o que está aparente. É isso que a gente identifica muito facilmente. Mas se você for, na verdade, uma mosquinha e puder sobrevoar vários lugares do mundo, o que você vai ver é que existem gays que são absolutamente masculinos no sentido social, né? Que a sociedade dá para a masculinidade. Eu também acho. Não entendi a pergunta, repete. Eu entendi, mas eu entendi porque eu também... Beleza, o momento agora é de confusão. Eu prometo que depois a gente destrói a confusão. Eu tô com a mesma dúvida. Porque, assim, você falou que o nome da cirurgia é adequação, sabe? Então, no caso, ela quer se adequar a algo que já existe socialmente, um conceito social. Então, no caso, ela se sente homem ou ela quer se sentir homem porque a sociedade está impondo isso pra ela? Não, ela nasce com o corpo de mulher. Ela não tem uma imposição para que ela seja um homem. Tem uma imposição para que o corpo dela esteja de acordo com o sentimento dela. Isso, é importante você falar isso. Então, no caso, se eu me sinto, por exemplo, eu sou mulher, no caso eu me sinto homem. Não necessariamente, então, eu tenho atração por outros... Perfeito. É isso. Entendi. É exatamente isso. Exatamente isso, tá? Então, eu agradeço muito a pergunta e os comentários de vocês, porque às vezes a gente fala várias vezes a mesma coisa e acaba pulando coisas importantes, mas lésbica
não é mulher que quer ser homem. Lésbica é mulher que sente atração afetiva e sexual por outra mulher na maior parte do tempo. Gay não é um homem que quer ser mulher. Ainda que muitas lésbicas possam se tratar no masculino, muitos gays se tratem no feminino, não significa... Pergunta se eles queriam ser mulher. Não. Tá? O que eles sentem? O que diferencia essas pessoas aqui do padrão da heteronormatividade, né? Da imposição heterossexual? O que diferencia é que para sociedade, a imposição é o que é normal, o que é aceito é homem e mulher. Para eles, um homem que gosta de outro homem, ou uma mulher que gosta de outra mulher. Mas não é um homem que quer ser mulher para poder gostar de outro homem. Tá? E é bem importante também porque muitas vezes a pressão é tão grande que muitas pessoas acabam sendo submetidas a um processo transexualizador porque a sociedade não aceita isso. Conheci alguns casos, eu vi uns vídeos, inclusive. Um especificamente me chamou muita atenção, que era uma lésbica que não conseguia nem falar o nome. Desculpa. Era um homem transexual que não conseguia falar a palavra lésbica. Porque a família não aceitava de forma nenhuma. Então, foi uma saída, né? E foi por isso que eu digo para vocês que essas são terminologias que não dão conta da nossa sexualidade. Não dão conta. Elas são políticas, elas são importantes, mas elas não dão conta de forma nenhuma. Né? Nesse caso específico, o que aconteceu com essa pessoa? No meu modo de entender, eu posso também estar totalmente equivocada. Eu assisti, eu ouvi, eu não estou dentro dela para saber. Mas a minha impressão foi, talvez ela fosse uma lésbica que não precisasse se submeter a todo aquele processo se ela tivesse num meio social que não rejeitasse tanto essa orientação dela. Né? Talvez ela tenha se sentido um pouco homem para poder continuar gostando de mulher. Tá? Mas isso é exceção, não é a regra. Tá? Normalmente o que acontece é que é um sentimento tão poderoso, imaginem, é poderoso demais, porque com o preconceito que existe, você ainda bancar isso, é porque esse sentimento é muito mais forte do que qualquer outra coisa, do que qualquer possibilidade de analisar o que é que vai acontecer comigo, o que vão fazer comigo, o que o preconceito vai fazer comigo. É o sentimento. Tá? Deu para entender? Tira a sua dúvida? Deu? Sim. Você falou assim que os transexuais, né, fazem uma adequação e os intersexuais também. Mas não é necessário isso. Isso é uma imposição da sociedade. Mas numa perspectiva assim do equilíbrio da pessoa, o transexual que não faz adequação não sofreria muito como pessoa por causa da característica principal dele, que é o sentimento. Como é que vai viver com o sentimento de homem num corpo de mulher? Ficaria muito estranho. O problema, eu concordo com você que a cirurgia acaba resolvendo isso, mas o problema não é o sentimento. O problema é nós não aceitarmos aquele corpo. Entendeu? Esse que é o grande problema. Eu concordo com você. A cirurgia... A questão intersex é muito mais complicada. Porque quem decide em 90% dos casos não são as pessoas, são outras pessoas. Né? São terceiros. Pode ser os pais, pode ser a autoridade, normalmente a autoridade médica, mas aí essas pessoas... Isso é muito mais complicado nesse sentido de que são pessoas que sofrem por isso, sofrem essa adequação, essa correção cirúrgica, assim, mas arbitrariamente, de uma forma autoritária. A pessoa transexual, na verdade, é isso. A busca pela cirurgia, ela é importante porque faz com que a pessoa tenha um sentimento de adequação, de sentimento e corpo. Agora, só existe o sentimento de inadequação porque nós, sociedade, construímos isso. A rejeição. Se não existisse a nossa rejeição, talvez não sentissem inadequação. Elas poderiam dizer, eu sou homem. Mas poderiam conviver harmoniosamente com essa duplicidade de sentimento e se a gente tivesse uma outra sociedade. Se a gente vivesse em outra sociedade. Certo. Entende? Tá. A maneira como a gente construiu a nossa sociedade, mantendo esses binarismos de gênero tão separados. Homem é isso, mulher é aquilo. E homem significa tá. Mulher isso. Se a gente não tivesse isso
tão arraigada na nossa cultura, talvez pudesse ser diferente. Tá. Dá pra entender? Dá. Tá dando pra acompanhar, gente? Mais dúvida? Pode perguntar, gente. Vamos lá. Pergunta mais. Não, por enquanto basta. Não, mas você tá confusa? Pergunte. Eu tô pensando muito em questões sociais e questões, tipo, por exemplo, uma pergunta que eu quero fazer mesmo, que é uma dúvida. Uhum. A maioria dos transexuais, eles gostam de outros sexos diferentes ou o mesmo? Boa pergunta. Então, a gente volta um pouquinho na sua pergunta, né? Dá uma olhadinha aqui na tela. Eu vou dar uma esticadinha para vocês poderem ver melhor. Vocês estão vendo que as 3 primeiras estão numa cor e as 3 de baixo estão em outra? Uhum. Isso não foi só para ficar bonitinho, não. Isso tem um significado, tá? Eu vou pedir para você segurar um pouquinho só essa questão, para eu terminar ali a primeira parte e nós vamos voltar a falar sobre isso, tá bom? Essa é a coisa mais importante. Isso que eu falei para vocês. Se a gente terminar essa primeira parte e vocês tiverem realmente entendido isso, eu estou muito feliz. Se vocês quiserem continuar conversando, eu vou ficar exultante, já falei para vocês, né?